super aula para vocês. Hoje a nossa aula é um assunto inédito aqui no curso da LAC, não só aqui no curso da LAC, mas em vários cursos aí do Brasil todo, que é um assunto que nasceu em decorrência da emenda constitucional 109. Essa emenda constitucional 109 de 2021, ela é chamada de PEC emergencial, tá? PEC emergencial. Por que, professor, PEC emergencial? Ele vai criar dois grandes instrumentos, né, na Constituição. Eu vou falar do primeiro grande instrumento. O primeiro grande instrumento, ele vai criar um regime de calamidade pública, um regime especial, um regime extraordinário fiscal. Ah, professor, por que isso? Isso até para atender, tá, situações que na qual nós passamos aí, estamos passando ainda, né, os reflexos da super mega pandemia mundial do Covid-19, que todo mundo passou, todo mundo sofreu o efeito aí dessa desgrama aí no mundo todo, né? Então essa PEC, ela traz aqui uns dispositivos para o enfrentamento dessa calamidade pública, criando um regime extraordinário fiscal. Outro assunto, que é o primeiro assunto que a gente vai abordar, ele cria ele cria um mecanismo de ajuste fiscal para a administração pública, no caso aqui a administração pública federal, na União, quando as receitas correntes atingirem 95%, Então ela vai ter uma série de medidas em relação a isso, tá? Uma série de medidas em relação a isso quando atingir a 95% das receitas correntes. Bacana? Então vamos lá, assunto novo aí, tá? Assunto aí muito legal, muito tranquilo, né? E você sabe, né? A banca examinadora adora assuntos novos, né? Então, PEC emergencial 109 de 2021, tá? Olha a quantidade de artigos que foram criados, anexados ao artigo 167. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 novos artigos, né? Então, o nosso estudo, que são dos artigos 169, 165 até 169, né? Então, tinha 165, 165, 165, 166, 167, 168, 169. Tinham 5 artigos. Agora, acrescentou mais 7 artigos. Então, nós temos aí 12 artigos aí novos aí para nós estudarmos, né? Então, vamos embora. Artigo 167, né? Um resumo dessa emenda 109. Então, nós temos aqui dois grandes blocos, né? O primeiro bloco, que é o mecanismo de ajuste fiscal, tá? Ou seja, ele cria a possibilidade para a administração pública, para os poderes, tá? Cria essa possibilidade para os poderes da seguinte maneira: olha, quando a receita atingir 95%, as despesas correntes atingirem 95%, vocês estão autorizados, tá, a tomarem todas essas medidas. É uma medida de proteção. Então, isso é o mecanismo de ajuste fiscal, tá? Segundo assunto importante, agora é o regime de exceção, da calamidade pública. Então, o artigo 167b, ele cria o regime extraordinário fiscal. E esse regime extraordinário fiscal, ele somente pode ser concedido através da decretação de um estado de calamidade pública, que nós veremos, né? E todos os outros artigos aqui, o C, o D, o E, o F e o G, são decorrências do B. Então, essa PEC trata de dois assuntos, né? Mecanismos de ajuste fiscal e o estado de calamidade pública. Ou seja, tá? Como que a administração pública irá enfrentar isso, né? Então, primeiro, processos simplificados de contratação. Então, durante o estado de calamidade, o Estado fica autorizado aí um procedimento mais simples para a contratação. Durante o estado de calamidade, ele vai dispensar alguns limites aí de controle da despesa pública. Durante o estado de calamidade, ele vai dispensar a regra de ouro, tá? Durante o estado de calamidade, ele vai ampliar a possibilidade de contratação de operações de crédito. E durante o estado de calamidade, estão sujeitos os estados aí aos mecanismos de ajuste fiscal, claro, com algumas exceções. Então, este é o resumo da aula de hoje, tá? Da emenda 109. Este é o nosso ajuste, né? Vamos diretamente aqui ao artigo 167A. Então, o artigo 167A é aqueles mecanismos de ajuste fiscal. Professor, mecanismos de ajuste fiscal.
Significa dizer o seguinte: quando atingir determinada situação, o ente da federação está autorizado a adotar determinados mecanismos. Exatamente isso. Ó. Apurado que no período de 12 meses, a relação entre despesas correntes e receitas correntes supera 95%. Olha o novo aqui, né? Todo o nosso estudo, né, principalmente nesse nosso módulo novo que nós estamos gravando, ele fala de receita corrente líquida. Aqui ele fala despesas correntes e receitas correntes, ou seja, o mais amplo possível, então 95%. Agora, qual que é a abrangência dessa lei? Ó, no âmbito dos estados, DF e municípios, ou seja, toda a administração pública brasileira é facultado, isso vai cair na prova, tá? É facultado, tá? Então, ou seja, o Constituinte falou, ele é facultado, não é obrigatório, então toma as medidas se você assim o desejar. O amparato legal possibilita o quê? Que você adote as respectivas medidas, tá? Que você adote as respectivas medidas. Então é o seguinte, você faz se você desejar. Mas olha só, aqui já é o quê? Já é um grande amparo e está na Constituição. Na Constituição, ou seja, tá? Não precisa de outras normas infraconstitucional para fazer acontecer. E essa faculdade é para quem? Para todo mundo, para todos os poderes. Aos poderes executivo, legislativo, judiciário e MP, Tribunal de Contas e Defensoria Pública. Então, todos esses entes aqui é facultado tomar as medidas, né? Professor, quais são as medidas? São 10 medidas, tá? São 10 medidas, né? Ok. Doente, enquanto permanecer a situação, aplicar o mecanismo de ajuste fiscal de vedação da. Então, vamos lá, né? Então, agora a gente vai falar aqui quais são os 10 comportamentos aí proibidos, tá, para o ajuste fiscal. O ajuste fiscal em situação de emergência, no caso aqui de gastos, né? Então, por que acontece? Cara, pensa só, cara, as receitas correntes superam 95%, acabou. Então, acabou, não vai ter despesas de capital. Então, ele quer o quê? Ele quer forçar, reduzir o percentual das receitas correntes, tá? Então, é isso. Professor, quantas medidas são? São 10 medidas. Uma a uma, vamos lá, uma a uma. Primeira medida, fica vedada o quê? Ó, a concessão a qualquer título, tá? Qualquer título de vantagem, aumento, reajuste, ó, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros de poder ou órgão, de servidores e empregados públicos e militares, exceto dos derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas que trata este artigo. Ou seja, ele dá uma brecada aqui no quê? Na ampliação da despesa com pessoal. Ah, professor, mas eu já vi isso antes. Sim, eu já vi isso antes. Claro que nós já vimos isso antes. Por quê? Esse dispositivo ele não é novo, a estrutura dele. Não é nova essa estrutura dele no nosso ordenamento jurídico. Essa vedação já existe parcialmente ela. Já existe há muito tempo, já existe há mais de 20 anos, na lei de responsabilidade fiscal. Professor, o que diz a lei de responsabilidade fiscal? Diz exatamente isso. O que ele fala aqui? Olha só, artigo 22, inciso 1. Fica vedada o quê? A concessão de vantagem, concessão de qualquer vantagem, né? Ele falou, ó, aqui ampliou qualquer vantagem, né? Qualquer título, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, né? Ok, ó. Vamos lá, né? É tal, de membros de poder ou de órgão, né? Ele ampliou aqui, ó, membros de poder, né? Qualquer um. De servidores e empregados públicos, ou seja, essa restrição aqui do 22.1, na Constituição, ele ampliou, né? Ele ampliou, né? Beleza. Salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual. Exatamente, aqui ele manteve essa regra, ó, exceto dos derivados de sentença judicial, transitado em julgado, né? Ou de determinação legal. Só que a determinação legal do texto foi muito restritiva, ó. Determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas que trata este artigo. Tá? Então não pode ter lei. Enquanto durar esse regime de ajuste fiscal, não pode ter. Agora, por que ele colocou isso aqui, gente? Por que colocou aqui? Anterior ao início da aplicação.
Vamos supor que determinada categoria, vamos colocar lá de auditor fiscal da Receita Estadual de determinado estado, tá? De determinado estado, o que acontece? O cara chegou lá, tá? O cara chegou lá e falou o seguinte, né? O cara chegou lá e eles negociaram com o governo, por exemplo, uma adequação na carreira, um aumento da carreira, alguma coisa, em 5 parcelas de 2%. 5 parcelas anuais de 2%. Beleza, bingo, tá aí. 5 parcelas anuais de 2% cada. E esse acordo foi anterior à aplicação dessa medida excepcional de ajuste fiscal. Então, neste caso, a Constituição preservou esse direito, vamos supor assim, esse direito pré-direito adquirido pela categoria. Então, essa foi a intenção aqui do legislador, né? Olhando aqui no texto da LRF, ele dá uma outra possibilidade de aumento. Ó, ressalvada a revisão prevista no inciso 10 do artigo 37 da Constituição. O artigo 37, inciso 10, significa o quê? Revisão geral anual. Então, na Constituição, ele alterou aqui o entendimento aqui da Lei de Responsabilidade Fiscal. Com certeza, isso aqui vai chegar lá no Supremo Tribunal Federal, para ele deliberar sobre o entendimento. Então, a primeira determinação, ele tenta impedir o quê? O aumento, a expansão da despesa com pessoal a qualquer título, né? Vamos lá, são 10 restrições. Restrição número 2, fica vedado o quê? A criação de cargo, emprego ou função que implique aumento da despesa. Isso já temos, ó. Fica vedado o quê? Ó, a criação de cargo, ok, emprego ou função. Beleza, bingo, né? Então, ó, que aumente a despesa, que aumente, né? Despesa. Por que ele colocou que aumente? Porque às vezes você pode criar um novo cargo transformado de outro, que não implique aumento de despesa. Então ele pode fazer isso, ok, né? Ok. Alteração da estrutura de carreira que implica aumento de despesa. Ou alteração da estrutura de carreira que implica aumento de despesa, ou seja, da lei de responsabilidade fiscal. Tá? Eu estou percebendo o seguinte, cara, né? Nos últimos anos, em muitos dispositivos da lei de responsabilidade fiscal, eles estão sendo constitucionalizados, trazidos para a Constituição. Isso aqui é um fenômeno, porque trazendo para a Constituição, cara, você já elimina muitas discussões aí no Poder Judiciário, então ele pode ser de aplicação imediata, né? Rescisão número 6, né? Número 4, né? Ó, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título. Fica proibida a contratação de pessoal a qualquer título. Aí vem, professor, vai acabar concurso público? Vamos aqui ver. Ressalvadas. Tá? Ressalvadas. O que está ressalvadas? Vamos aqui. Tá? Vamos lá, vamos colocar logo aqui as 4 hipóteses das ressalvadas, né? Ou seja, está autorizada a contratação de pessoal em 4 hipóteses. Quais hipóteses? A reposição de cargos de chefia e de direção que não acarretem aumento de despesa. Gente, chefia e direção são cargos comissionados ou função de confiança. Beleza, ok, tranquilo, né? Há reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, né? Professor, como assim cargos vitalícios? Você pega aí o ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Ele foi aposentado durante o regime aí de ajuste fiscal desses mecanismos. Pela reinterpretação nua e crua, não poderá ter o quê? O provimento do ministro. Mas como é uma reposição, o Constituinte sabiamente deixou essa restrição aqui, ó, ressalvadas, né? E cargos eletivos, efetivos, né? O que acontece, professor? Vai acabar o concurso público? Para com isso. Pode parar com isso, tá? Gente, há mais de 10 anos, todos os concursos públicos que eu conheço, todos eles, cara, tanto no poder estadual, municipal, federal, todos eles, tá? Todos eles foram o quê? Para a reposição. Foram para a reposição do quê? A reposição da vacância de cargos efetivos, né? Então tá aí. Outra possibilidade, contratação temporárias que tratam o inciso 9 do caput do artigo 37. O que é essa contratação? São os interinos, contratação temporária de emergência, né? E as reposições de temporários para a prestação de serviço militar e de alunos de órgãos de formação militares. Então, o Exército aí, para a reposição aí da prestação militar, também não está atingida por essa medida de não contratação. Somente essas 4 hipóteses, né? Somente pela hipótese número B, eu garanto para vocês aí que os concursos públicos irão permanecer por muito tempo ainda, né?
Vamos lá. Professor, esse assunto aqui já foi regulamentado, professor, lá na LRF, sim, artigo 22, inciso número 4. Olha só, é vedado o provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança, né? Então ele falava, a reposição lá na LRF é por motivo de aposentadoria e falecimento, né? E somente 3 áreas: saúde, segurança e educação. A Constituição foi o que mais bonzinho, ó, reposições decorrentes da vacância, tá? Você pode ter vacância por exoneração, por demissão, por exemplo, tá? Então houve um cargo vago. Então nesse caso pode ter reposição em qualquer área, não saúde e segurança, né? Saúde, segurança e educação, conforme está na LRF, né? Bacana, vamos lá. Item 5. Fica vedada a realização de concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso número 4 do caput. Pronto, tá aí, só concurso público, né? Seria até óbvio, né? Muito óbvio isso. 6º. Criação ou majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório em favor de membros de poder, Ministério Público ou Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e de militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivados de sentença judicial transitada e julgado ou de determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas de que trata este artigo. Então fica proibido, gente, ó, a criação ou majoração, tá? Criação ou majoração, ou seja, não a extinção dos que já existem, né? Criação, majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verba de representação ou benefício de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, né? Em favor de membros de poder, Ministério Público, Defensoria Pública, servidores e empregados públicos e de militares ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas de que trata este artigo. Outra vedação, tá? Criação de despesa obrigatória. Então fica proibida o quê? A criação de nova despesa obrigatória. E aqui deixou claro, não despesa somente de caráter continuado, mas obrigatória geral. Outro dispositivo, fica proibido a adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação, observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso 4 do caput do artigo 7º dessa Constituição. Então o que acontece? Ele fala, olha, as nossas despesas não poderão ser superior à variação da inflação, exceto, né, observada o quê? Tá? Observado o quê? A reposição ou a reajuste do salário mínimo ou aumento, tá? Ou a revisão do seu poder aquisitivo. Então, isso que diz o inciso número 4 do caput do artigo 7º da Constituição. Que esse cara aqui diz respeito a quê? Diz respeito aí ao salário mínimo, né? Inciso 9, né? Vamos lá. Fica vedada a criação, a expansão de programas e linhas de financiamento, bem como a remissão, renegociação ou refinanciamento de dívidas que impliquem na ampliação das despesas com subsídios e subvenções, né? Ok? Então ele se preocupou com isso. E o último item, fica proibida a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária. Então este é o regime de quê? De mecanismos de ajuste fiscal. Mecanismos de ajuste fiscal, são 10 medidas, né, introduzidas na PEC emergencial, né? Vale a pena dizer o seguinte, que essa PEC, né, a edição dessa PEC, ela se reuniu, ela foi o quê? Ela foi a reunião de algumas PECs que já estavam em tramitação no Congresso Nacional, tá? Então pegou a PEC aí da calamidade pública e essa PEC aqui do ajuste fiscal e fizeram uma só. Sabiamente, né, ficou mais tranquilo, né? Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e inicialmente gostaria de pedir licença para vocês que estão estudando nos nossos vídeos do YouTube, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo, para você conhecer a potencialidade dos nossos professores e do nosso curso. Gente, aqui na Lá Concursos nós estamos fazendo uma super
super preparação para fiscal de tributos do estado de Mato Grosso. Lembrando, claro, que a Lá Concursos é a escola mais tradicional, que mais aprova, que tem mais qualidade em concursos públicos no estado de Mato Grosso. Então, nós fizemos uma super preparação, nós já estamos aqui na turma 6, tá? Na turma 6 de fiscal de tributos, né? E se você quiser assistir o restante dessa videoaula e muito mais, o nosso curso online já consta aí com aproximadamente umas 320 horas e está em gravação alguns módulos ainda. Ele custa, atenção, apenas 10 parcelas de R$10. 10 parcelas de R$10 é o nosso curso focado na Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso. Você vai ter acesso a esse curso até o dia 31 de janeiro de 2023. Ah, professor, foi publicado o edital, e está diferente o pré-edital. Fique tranquilos que dentro do prazo de validade do seu acesso, nós iremos fazer todas as alterações e ajustes necessários para a sua aprovação, né? Lembrando, cara, quem estuda com antecedência, planejamento e foco são aqueles que vão aí, com certeza, ter um salário desse. Quanto ganha? Salário inicial, 37.418, gente. Você tem aqui 28.418, mais uma verba indenizatória de R$9.000. Então, você tem aí R$37.400. Ah, professor, isso aí resolve meus problemas financeiros. Cara, se isso aí resolve seus problemas financeiros, eu digo para vocês o seguinte, que você deve começar a estudar imediatamente. Eu peço um voto de confiança, vem estudar aqui na Lá Concursos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Detalhe, clica aqui, fala lá com os nossos atendentes, nós temos aí uma política de descontos aí, principalmente para ex-alunos, e a gente sempre está lançando promoções que vão ajudar no seu investimento. Meus amigos, minhas amigas, conto com vocês, espero vocês aqui na Lá Concursos. Forte abraço, fique com Deus.